Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso estudo do livro de Hebreus. Uma vez por semana, dedicamos uma das mensagens do podcast Estrangeiros e Peregrinos a um estudo textual. Já faz um bom tempo que estamos no livro de Hebreus e vamos continuar, se Deus permitir, por um bom tempo ainda. Hoje é episódio 25 desse estudo e estamos em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 9. No final do episódio, eu darei a resposta à pergunta 721. Não é a pergunta mais fácil que já fizemos, então se você não achou a resposta ainda, tem alguns minutinhos ou pode pausar no final para não ver a resposta antes de pesquisar. No texto que estamos vendo hoje, em Hebreus capítulo 6, do versículo 9 a 12, estamos chegando ao fim do terceiro desvio do tema principal do livro de Hebreus. Já temos observado ao longo do livro que o autor trata do assunto principal, a primazia de Jesus, a superioridade de Jesus, mas de vez em quando ele pausa para alertar sobre o perigo de abandonar Jesus e de se desviar do caminho. É exatamente isso que nós temos visto a partir do capítulo 5, versículo 11, o terceiro desses desvios. E já hoje, se Deus permitir, vamos terminar este e já voltar na próxima mensagem, na semana que vem, para o tema principal do livro. Vamos ler agora do capítulo 6, do versículo 9 ao 12, e depois voltar com perguntas para compreender melhor o que tem nesse texto. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. A primeira pergunta: como o autor mudou o tom da sua mensagem no versículo 9? No versículo 9 ele fala, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Então ele falava de que maneira aqui? Sabemos que no texto, até esse momento, ele tem alertado sobre o perigo de abandonar o caminho, falou do problema da preguiça deles no final do capítulo 5, que não estavam preparados ainda para as coisas mais difíceis, de alimento sólido. Mas agora ele fala, temos certeza de que vocês vão fazer melhor. A abordagem dele serve como um bom exemplo do propósito de correção feita por amor. O objetivo não é de destruir, e sim de edificar, de incentivar a pessoa a fazer melhor. Isso serve na educação de filhos, como também no trabalho de incentivar irmãos em Cristo a fazer melhor. Tem muitas aplicações práticas dessa lição. Então vamos lembrar da abordagem dele, como encontramos em vários outros textos do Novo Testamento, de esperar e incentivar o melhor. Qual foi a esperança que o autor expressou para seus leitores? Ele fala nesse texto de esperança, coisas melhores os esperam, ele disse. Coisas relacionadas com a salvação. A esperança de que ele fala é o alvo de chegar ao céu para estar na presença de Deus, a salvação eterna. Aquele descanso que ele descreveu nos capítulos 3 e 4, o descanso ainda reservado no céu. Do lado divino, quais foram os motivos dessa esperança do autor? Ele diz no versículo 10 que Deus não é injusto. Ele continua para se esquecer do trabalho deles. Então Deus é justo. Ele vai lembrar de dar a recompensa quando a pessoa continua servindo a Ele por causa das promessas dele. Deus é justo, honesto, ele não mente, ele cumpre as suas promessas.
Do lado humano, quais fatores foram citados para explicar essa esperança? Então, a esperança se baseia nas promessas de Deus, mas do lado humano, ele fala também de uns aspectos importantes, onde nós participamos desse processo de alcançar a esperança. Ele fala do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram, que serviram e continuavam servindo aos santos. E assim ele falou de continuar mostrando até o fim o mesmo empenho, continua se dedicando. E no versículo 12 ele alerta sobre o perigo de ser preguiçosos, de não continuar com esse empenho de alcançar o que Deus tinha preparado. E desta maneira ele alerta sobre a necessidade de vencer a preguiça. Foi o problema que impedia a compreensão de verdades importantes. No capítulo 5, versículo 11, ele falou que ficaram com preguiça de ouvir, não estavam se desenvolvendo e crescendo da forma que ele queria. Então ele alerta sobre o perigo de deixar a preguiça matar o empenho, porque nós devemos continuar até o fim com o mesmo empenho de servir ao Senhor. Quando olhamos para esses versículos, de 9 ao 12, em Hebreus capítulo 6, observamos que a correção tem um objetivo positivo e devemos incentivar o melhor de outras pessoas quando corrigimos, como também nós esperamos esse mesmo encorajamento quando alguém nos corrige. A salvação depende da fidelidade de Deus. Ao mesmo tempo, nós participamos da nossa salvação. Ele fala de trabalho, de amor, de serviço, de empenho. E, por esses motivos, devemos rejeitar e vencer a preguiça, que atrapalha o desenvolvimento espiritual de qualquer um. Vamos agora para nossas perguntas do dia. Pergunta 721. Quais 3 livros no Novo Testamento falam do pecado de Balaão? Alternativas. A. Mateus, Marcos e Lucas. B. Romanos, Colossenses e Tito. C. 2 Pedro, Judas e Apocalipse. Ou D. João, Atos e Tiago. A resposta certa, alternativa C. 2 Pedro, Judas e Apocalipse. Balaão e seu pecado é mencionado como um exemplo negativo em 2 Pedro capítulo 2, Judas, versículo 11 e Apocalipse, capítulo 2. E a nova pergunta do dia. Organize as seguintes conversões na ordem cronológica conforme o livro de Atos. A. Cornélio. B. Saulo de Tarso. C. Lídia. E D. Simão o Mágico. Darei a resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Nosso estudo do livro de Hebreus continua. Se Deus permitir, daqui a 7 dias, vamos ter mais um episódio 729, continuando com esse mesmo tema. No intervalo, nos próximos 6 dias, vamos ter outras 6 mensagens bíblicas para encorajar e incentivar o crescimento de cada um. Se você está acompanhando agora o estudo de Hebreus, mas não pegou desde o início, os primeiros 25 episódios, incluindo esse aqui, de hoje, se encontram no YouTube, num playlist. Você pode copiar exatamente como está escrito aqui e clicar nisso para entrar e ver todos os 25 episódios até capítulo 6, onde paramos hoje. Se Deus permitir, vamos continuar colocando mais. E pelo jeito, acho que vai chegar a talvez quase 50, ou talvez um pouco mais, mensagens somente sobre o livro de Hebreus. Aproveite, um livro fascinante e extremamente valioso para o nosso serviço ao Senhor. Que Deus abençoe cada um na sua busca de mais entendimento e na aplicação da palavra na sua vida. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.